Olá, professor, olá, professora. Eu sou o Homero e esse é mais um episódio do Profcast, o podcast da Academia de Talentos Ânima. Apresenta o Profcast comigo, a professora Daniele de Oliveira. Olá, Homero. Olá, professores. Eu sou a professora Daniele de Oliveira, sou especialista acadêmica aqui na VPA e toco aqui esse bate-papo de professor para professor com o professor Homero. E hoje, com uma convidada super especial, hein, Homero? Nossa, é uma honra, né, receber aqui a professora Rosa Moraes, nossa embaixadora de turismo e hospitalidade aqui da Ânima, das mais importantes personagens da gastronomia no Brasil aqui, Dani. Nossa, que responsabilidade a nossa, hein, Homero? Uma delícia estar com vocês, conversar um pouquinho, falar com os professores e professoras, é um convite. Muito obrigada. Eu já apresentei, né, como uma das pessoas mais importantes, sobretudo porque é uma pioneira nessa área da gastronomia e educação, essa interface entre a gastronomia e a educação. Ainda no finalzinho dos anos 90, com a criação do curso aqui na nossa AMB Morumbi, como que isso entra, assim? Como que essa interface começa no Brasil entre a gastronomia e a educação? Que a AMB Morumbi foi sempre muito inovadora, né? O primeiro curso de turismo, os primeiros cursos de hospitalidade, cursos de moda, aviação civil, quiropraxia, era sempre muito inovadora. Que abriu o primeiro curso de gastronomia no Brasil, superior, e sabe o que? Você que vai abrir. Eu falei, como assim? Eu moro Grande aqui, desafio. eu nunca trabalhei na academia, que isso, que loucura. Ela falou, vamos embora. Vou aí nos Estados Unidos, acho uma escola bacana para a gente fazer uma parceria, e foi isso que aconteceu. Eu achei uma escola em São Francisco, que topou, que foi acessível para a gente, topou fazer essa parceria. A escola que ajudou a gente a treinar os professores, porque não é porque você é um bom chefe que você sabe ser um professor, né? Então, então treinar os professores, fazer o desenho das cozinhas pedagógicas, que também não é uma cozinha de casa ou de restaurante, e desenhar o currículo. A escola tinha um curso de gastronomia, um curso superior de gastronomia nos Estados Unidos, era Sim, isso? Sim. Eles tinham vários cursos, era uma escola que tinha curso livre, curso superior, e aí eles nos ajudaram por 1 ano, por 2 anos eles vieram, a gente foi primeiro com os professores, dos primeiros professores para lá, depois eles ficavam vindo para cá, por 2 anos eles deram treinamento para os professores, e foi muito legal, assim, a gente daí foi adquirindo toda o knowledge, né, tudo o que eles passaram para a gente, depois a gente tocou sozinho, e a gente abriu o primeiro curso em 99, em agosto de 99, com 24 lugares de manhã, 24 lugares à noite, e a gente encheu as primeiras turmas, e foi um sucesso, a gente falava, meu Deus, deu certo. E Nossa, foi que muito legal. sucesso, a gente abriu na hora certa, a AMB foi... Primeiro que as cozinhas até hoje, lá no Campus Moca, se você vai lá, você não acredita que essas cozinhas têm quase 30 anos, elas são lindas, o Campus Moca é lindo, era a antiga fábrica da Alpargatas, não sei se vocês sabem, então é um campus muito especial. E o curso foi um sucesso desde o início, e daí eu voltei para o Brasil depois de 2 anos, eu continuei de lá. Então, nesses primeiros 2 anos, eu era coordenadora internacional, eu trouxe muitos chefes estrangeiros para darem aula na AMB. Foi muito legal isso também. E as pessoas faziam um curso livre e falavam, onde é que eu me matriculo para o curso? Então, foi muito bacana. E aí, essa foi a história. Daí, várias mudanças, depois veio a Laureate, agora a Ânima, e que o curso história, continua né, um professora? sucesso, isso que é bom. Que história, né? E aí, Dani, assim sendo, quando veio a Laureate, eu fui convidada para ser diretora de turismo e hospitalidade da Laureate e eu abri os cursos nos outros estados. A Unifac já tinha o curso quando a gente chegou, mas a gente deu uma super mexida nele para ficar atualizado. Mas a Unifac, o professor Barcos que tinha começado o curso, mas a gente fez as cozinhas novas, lá, enfim. Mas daí abrimos na UniPB, na Uniriter, o IBMR, todos esses foram, a gente começou do zero, assim, IBMR do zero, o NP já tinha também, a gente só deu um up lá no curso, Recife, Salvador, enfim, todas essas foram oito lugares, capitais. né? Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, é no verdade. E Belo né? Horizonte agora, mais recentemente com a Ânima, que é um sucesso também. E, recentemente, com a Ânima, com a parceria que a Ânima tem com o Le Cordon Bleu no Brasil, né, em São Paulo,
a gente agora ainda... Isso que é mais legal, que a gente vai, parece que cada hora... A palavra não é aprimorar, mas a gente vai trazendo mais coisas para o curso, e essa novidade agora é que a Embi Morumbi e UniBH têm seus cursos de gastronomia certificados pelo Le Cordon Bleu. Então, é uma dupla certificação e traz uma grande internacionalidade para os alunos e bastante sabedoria. A Le Cordon Bleu, o Le Cordon Bleu é um instituto centenário, né? Ele já fez 130 anos. Nossa. Então, tem muita sabedoria. Então, e uma mistura maravilhosa, né? Imagine você pegar toda aquela riqueza da gastronomia mineira, né? E combinar com tudo o que o Le Cordon Bleu pode trazer. Com as técnicas francesas, nossa, exatamente. Eu já fico aqui imaginando tudo o que pode sair dessa combinação. E é interessante, professora, ver o brilho com que você fala de tudo isso. Parece seu rosto se ilumina mesmo aí. E eu fico me perguntando aqui, eu sei que com certeza você teve alguns desafios. Imagine transformar o saber fazer numa matriz acadêmica de nível superior, né? E tornar isso palpável. Mas eu ainda fico me perguntando muito mais desses desafios, quais foram os maiores quando a gente pensa assim, a combater um estigma do saber fazer, né? De um conhecimento que nasce na cozinha e que, da década de 90 para cá, ganha todo um glamour. Como é que isso se processou aí ao longo desses anos? Boa pergunta. Foram alguns desafios. O primeiro era fazer os empregadores acreditarem que um aluno formado era melhor para eles. Assim, a maioria das pessoas me falavam, imagina, eu trago alguém, eu treino desde o início. Tinha aquele estigma, né, que muitos dos ajudantes de cozinha eram nordestinos que vieram para São Paulo, falando de São Paulo, e que participavam da construção do restaurante, acabavam na cozinha. Sim, saíram cozinheiros maravilhosos desses também. Mas fazer os empregadores, os restaurantes, toda essa área de alimentos e bebidas, entender que um aluno de um curso superior vem completo, porque o chefe é um chefe de uma brigada, de uma cozinha, né? Então, ele tem que ter conhecimentos de RH incríveis, tem que ter... Se ele não ganhar dinheiro, o restaurante fecha. Então, contabilidade, toda a parte, né, financeira. Então, assim, um curso superior vem com tudo isso completo. Cozinhar é uma maravilha, mas fazer disso um negócio tem outros vários assuntos que você tem que dominar, né? Então, isso foi uma das coisas... Então, foi muito legal. Tem um chefe francês aqui, muito conhecido em São Paulo, que eu liguei no início para ele pedir ajuda, né? Pedir muita ajuda para muitas pessoas. Ele falou, não, vocês no Brasil, fazer um curso superior, não sei o quê. Eu brinco com ele até hoje. E aí, anos depois, eu estou na coordenação, que eu fiquei anos na coordenação lá na Embi, eu pego o telefone, me lembro até que era telefone fixo, assim, e ele me ligou e falou, quero te dar parabéns, porque seus alunos ganharam o concurso da FISPAL, que era uma grande feira. E aí eu falei, chefe, você lembra que você me falou lá atrás? Ele todo sem graça, assim. Ele até hoje fala, não sei se eu falei, se falou sim. Então, assim, foi muito legal a gente construir e ver. E a gente tem, Dani, muitos alunos hoje, aí em Salvador, por todo o Brasil, alunos que foram formados com a gente e que estão hoje grandes chefes, ganhando estrelas. Agora, o Brasil acabou de ter as primeiras 3 estrelas Michelin, 2 restaurantes em São Paulo conquistaram isso, que é a pontuação máxima do Guia Michelin, e um deles é um ex-aluno da Embi Morumbi. Então, isso é um triunfo, né? Eu quase morro. Eu falo que cada um é como se fosse um pouco meu filho, assim, eu fico louca, assim. Eu acredito. Outro desafio, Dani, foi formar os professores, assim, ter os professores, porque você podia pegar um chefe bom e dar aula. Hoje ele tem que ter mestrado, doutorado, a gente sabe de tudo isso aqui dentro, como é, né, a parte de MEC, de toda a parte de legislação. É difícil ter um chefe bom que tenha mestrado, muito especialização. Então, formar o nosso corpo acadêmico foi um outro grande desafio, e hoje muitos dos nossos professores são ex-alunos que queriam entrar para a área acadêmica e se formar. Hoje a gente tem até o doutorado em hospitalidade, né, na Embi Morumbi.
Então, a gente tem muito orgulho também desse corpo docente em vários das nossas escolas, né, das nossas instituições, que são ex-alunos. Então, esse foi um grande desafio também. E também os chefes famosos tinham... Eu me lembro que um deles, que era o Eric Jacquin, ele ia dar o módulo de cozinha francesa, todo mundo sabe quem é o Jacquin, do MasterChef, né? E ele ligou assim, na sexta-feira, falou, olha, eu fui convidada para fazer um jantar, não sei aonde, eu não vou dar aula. Eu falei, gente, como não? Então, assim, não tinha um... Né? Era difícil para entender que aquilo, ele tinha que estar lá naquela semana para dar aula. Então, hoje a gente tem um corpo de docente sensacional. Então, foram vários desafios, mas desafios bons, assim, fomos aprendendo. Nós estamos aqui, né, a nossa área aqui na Academia de Talentos, na Ânima, é uma área também que engloba a formação de professores. Então, quando você está falando aqui, professor, a cabeça está fervilhando, né? Porque nós trabalhamos diretamente, eu e a Dani aqui, toda a equipe, na área de formação de professores. E imagino que realmente é um desafio muito grande, porque nós sempre dizemos, né, que não necessariamente um excelente profissional numa determinada área, ele será um bom professor. O professor, né, o professor ele precisa de habilidades e competências que não necessariamente um grande chefe terá, né? Exato. E também, Homero, muito importante assim que eles tivessem alguma experiência no restaurante. A gente fala com a barriga no fogão, né? Também, porque não adianta você ser só acadêmico e não saber passar. Então, também muito feliz que a maioria deles passou por estágios e voltou para a academia. Então, são histórias sensacionais. A gente tem muita história boa de professores nos cursos de gastronomia também. Eu fico pensando que, além de formar quase o sistema todo, né? De formar alunos e formar chefes e gente que está atuando nos restaurantes, na cozinha, no turismo, na hospitalidade, etc., também teve o desafio de formar esse corpo docente e que isso também possa perdurar ao longo do tempo, continuar formando professores. Isso também é bastante importante. Sem dúvida. Outro desafio no início é compras, porque o pessoal estava acostumado em comprar, né, giz na época, mesa, cadeira, computador, enfim. Comprar peixe, o peixe fresco tinha que chegar. Então, toda a parte de compras, a gente ter feito toda essa detalhamento das compras, de ter uma equipe especial para fazer essas compras, foram muitos desafios, mas muito bons, muito bons. Eu fico pensando, inclusive, até em material didático, né? Por exemplo, a gente não tinha nesse momento então, livros. Mas isso, a Escola da Califórnia nos ajudou com todas as apostilas inicialmente, e a gente daí depois foi avançando com esse material, mas foi muito importante essa primeira parceria lá atrás, assim. E o material era em inglês nesse momento? O material era em inglês, outro desafio de traduzir tudo isso, mas uma das nossas professoras, no início, a Bárbara Kerr, maravilhosa, ela tinha feito o curso lá. Então, ela nos ajudou com toda essa tradução. Olha, tem histórias e histórias, assim, mas que o MEC mudou muito nesses 30 anos também. Chamava-se curso sequencial, antes de ser tecnólogo. E hoje a gente tem o bacharelado com o Le Cordon Bleu também. Então, o aluno sai mais completo ainda, né, o profissional, porque daí tem toda essa parte de gestão na área de alimentos e bebidas, que é muito importante, que a gente falou, né? E tem gente que entra no curso achando que vai só cozinhar e se decepciona às vezes, né? Que não é. É um curso superior que vai ensinar tudo isso. Aliás, a questão da interdisciplinaridade na gastronomia é gigantesco, né? Porque nós estamos falando aqui dessa área de administração, dos negócios, da contabilidade até, mas eu imagino que o referencial ainda é ampliado, porque a pessoa precisa saber de outras culturas, precisa saber de história, precisa saber de algo mais também que o curso de gastronomia engloba, né? E cultura, né? Entender as cozinhas milenárias, as cozinhas do mundo. Então, é muito bacana. É um curso muito completo. Eu ainda fico pensando num outro ponto. Diante de todo o espaço que a gastronomia hoje tem no mundo, você não vai mais num restaurante porque você precisa se alimentar. Você vai porque você quer viver uma experiência. Uma experiência com o chefe que está lá, né? Que serve e que proporciona uma experiência que vai além da nutrição, né? Uma experiência de sabor, uma experiência de relacional, enfim. Né? São muitas coisas. Então, eu acho que eu vejo muito hoje a gastronomia como uma ciência,
E aí eu fico me perguntando, né? E aí deixo essa responsabilidade para você, tá, Rosa? Por quanto tempo mais, ou se é um fato, a gastronomia permanece nesse eixo, ou se não existe já um olhar para que a gastronomia entre, talvez, e se pensar numa ciência dos alimentos, quem sabe que há um eixo onde possa ir estar a gastronomia, não sei, a nutrição e outras áreas afins, né, que sustentam toda essa experiência que a gastronomia traz hoje. Sim. Olha, você falou uma coisa muito legal, porque claro que os programas culinários, né, que todo mundo assiste, eu vejo gente que assiste os MasterChefs da vida, os outros programas, que não é nem porque gosta de cozinhar, mas porque gosta de ver aquele desafio. Tem são programas que atraem vários tipos de pessoas, então tornou a gastronomia muito popular. Então, no início, Dani Homero, a gente também, os nossos alunos eram todos acima de 30 anos, que era muito mais uma mudança de carreira, e os pais não iam falar, não vou pagar uma faculdade para o meu filho cozinhar, também era outra coisa que não se entendia no início. E com os programas, com essas coisas, não é só isso, mas o chefe virando celebridade, capa de revista, formador de opinião, trouxe muita popularidade. De repente, a gente começou a ver os jovens vindo direto do ensino médio, que foi muito bacana também. Então, isso é uma outra peculiaridade. Uma vez eu entrei para dar boas-vindas para uma turma, já faz alguns anos, mas na mesma turma eu vejo uma amiga da minha mãe, uma amiga minha e uma amiga da minha filha. No mesmo, começando muito legal, aquele semestre. intergeracional. E isso é muito legal, porque você vê umas duplas lá que eles se formam para fazer os trabalhos, para fazer que, né, um rapaz de 18 com uma senhora de 50, é muito bacana, assim, já vi isso virarem sócios de restaurantes, sócios de coisas, é muito bacana, assim, o mix de idades e de backgrounds que tem na gastronomia, né? Agora, sim, a parte da ciência da gastronomia já existe estudos muito sérios. A gente até tinha uma disciplina que se chamava Ciência dos Alimentos, e que depois mudou um pouquinho com as mudanças dos currículos, mas a gente ainda fala sobre isso. Mas é importante a ciência e é importante o estudo sério, né? Porque e tem as duas coisas, Dani, como você falou. Sim, você vai num restaurante para experiência, mas também a gente não forma só chefes que vão ser grandes chefes. A gente também forma pessoas que vão trabalhar em hospitais, em restaurantes aquilo. Cada um escolhe o que quer. E tudo isso é válido, tudo isso é uma forma de alimentar e tudo isso tem que trazer um profissional melhor que vai trazer o sabor para aquilo, vai fazer aquilo, saber ser o gestor daquilo para lucrar, mas são para todas as áreas de alimentos e bebidas. Sommeliers, quem vai falar de vinho, quem vai trabalhar com cerveja, é um curso muito amplo, né? Mas aí, o mais importante disso é cozinhar melhor e que as pessoas comam melhor, né? Então, hoje a gente, por exemplo, no Cordon Bleu, a gente tem um diploma de plant-based, que é... Eu também atuo com Cordon Bleu, né? Lá eu sou Relações Públicas e Institucionais, que faz tudo parte da embaixadora da Anima aí, mas a gente tem um curso de cozinha à base de plantas, porque as pessoas estão hoje também com outras... Nunca se viu tantas restrições alimentares, que as pessoas hoje em dia sabem, existem exames, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, estou com alguma coisa, não sei o que é antigamente, né? Tantas coisas que hoje são evitadas, as alergias, a lactose, a camarão, enfim, as pessoas estão descobrindo esses tipos de alergias, e o mais importante é cozinhar melhor e alimentar melhor as pessoas, a longevidade, né? Então, tudo isso tá ligado, né? Então, é o papel do chefe ou do cozinheiro, porque ele sai cozinheiro, ele não sai chefe. Ele vai ser chefe quando ele for chefe de um restaurante. Existe um chefe do restaurante. E tem o subchefe, enfim. Muitas vezes, quando a gente fala em gastronomia, a gente pensa no restaurante, no chefe, aquele restaurante da experiência, tudo, e você traz uma coisa importante da gente pensar aqui, que diz respeito a alimentar as pessoas. E quando você estava falando aqui, eu pensei no Brasil, né? Um país de dimensões continentais que enfrenta problemas seríssimos em relação à desigualdade, à miséria, à fome, inclusive a fome no é Brasil. Muito séria. Uhum. Né? Fome, tudo. E a gastronomia também ela se desenvolve
nesse sentido. Nós temos trabalho de ONGs e trabalhos de gente que faz o que pode nesse sentido. E em relação a políticas públicas e ações governamentais, como que a gastronomia entra por aí também? Sim, a gente ainda precisa muito do apoio das políticas públicas, né? Que é uma coisa que muitos chefes estão fazendo, existe eu participo de muitos movimentos também, que nada vai acontecer se a gente não tiver políticas públicas sérias, né? A questão da fome é séria, de insegurança alimentar é séria. E tem umas ONGs também de uns ex-chefes, de uns ex-alunos sensacionais. A gente tem o Pão do Povo da Rua, tem a Quebrada Alimentar, são vários ex-alunos que estão fazendo trabalhos incríveis, tem a Gastromotiva, várias ONGs que fazem isso, mas ainda é muito pouco para o tamanho da nossa população e do nosso país, né? Mas, por exemplo, a gente ensinar o aproveitamento total do alimento, tudo que você pode, o desperdício zero, tudo isso também faz parte das nossas unidades curriculares e é importantíssimo trazer essa consciência, não é só fazer um prato belo, né? Eu escutei um termo recentemente, inclusive veio de uma matéria que estava falando da FAO, né, da Organização das Nações Unidas para Combate à Fome, que foi um termo de desertos alimentares. Ele falando, por exemplo, em áreas de bolsões de pobreza, por exemplo, que as pessoas não têm acesso a alimentos de qualidade, são, sobretudo, muito ultraprocessados e alimentos de baixa qualidade. A matéria dizia, por exemplo, da dificuldade que é para essas pessoas que vivem nessas áreas alcançar alimento de qualidade e dizendo que muitas vezes esse alimento de qualidade ele é mais caro, né? O ultraprocessado ele é muito mais barato, muito mais acessível do que isso. O deserto alimentar, se eu não me engano, é porque a pessoa não tem acesso a um sacolão com alimentos vegetais, orgânicos, esse tipo de coisa, e isso se torna cada vez mais caro também numa sociedade como a nossa. Esse é um desafio gigantesco que a gente enfrentar, né? Para as pessoas que estão entrando na gastronomia hoje, né? É um desafio enorme. Inclusive, a gente tem um projeto social, tanto no IBMR, quanto na Unifax, quanto na Embi Morumbi, acho que são essas 3 por hora, que é uma parceria com o Instituto Cozinha do Amanhã, que é o Instituto da chefe Morena Leite. Eles têm 4 meses de aula, todo o Instituto tem toda a metodologia, trazem todos os insumos, a gente empresta as nossas cozinhas na parte da tarde, que elas estão mais livres, para esses cursos de 4 meses para pessoas poderem trabalhar com a cozinha. Então, é muito bacana a gente vê também, a gente fazer parte desse movimento, e muitos deles que nunca pensaram em entrar numa universidade, sabe, que achavam que não conseguiriam passar da porta de uma universidade, se entusiasmam e vão atrás de como fazer o curso. Então, é um projeto social que eu tenho muito orgulho, que a gente apoia, que é o Cozinha do Amanhã. E os alunos se envolvem, são monitores, os professores se envolvem, então é pensar também na nossa responsabilidade social, né? Com certeza. E eu fico pensando, Rosa, em alguns aspectos, né? Quando a gente olha para o cenário da gastronomia do Brasil, e essa perspectiva faz com que a gente tenha uma riqueza de culturas, sabores, ingredientes de norte a sul, né? Que faz com que a gente consiga mergulhar em experiências de sabores muito diversas. E eu fico me perguntando como é que é possível materializar isso dentro de um curso de gastronomia, quando você pensa num curso que acontece em Salvador, na Bahia, né, com um curso que acontece ali em São Paulo, que tem uma riqueza também de culinária absurda, porque consegue abarcar o mundo inteiro ali naquela cidade, é uma coisa impressionante. Né? Em Minas, que também é uma cidade riquíssima de sabores. Como é que isso fica materializado? A gente consegue ter um pouco dessa regionalidade nesses currículos? Olha, sim, a ideia, quando eu falei que lá atrás eu fui viajando pelo Brasil abrindo os cursos, foi muito legal, assim, porque cada lugar era, por exemplo, Recife, a gente tinha que falar muito da parte da doçaria. Na Uniriter, quando a gente começou o curso, tinha que falar muito de carne, né? Porque lá no sul é carne, é churrasco. Então, a gente tem que colocar dentro das unidades curriculares as particularidades. Salvador, né? Toda a parte das, né? Das comidas
de candomblés, comidas das baianas maravilhosas, os acarajés, que já é prato em si, né? Exato. Incorporar os ingredientes, de especial para cada uma das regiões dentro do currículo. É um outro desafio também. Pensando na gastronomia contemporânea, a gente vê muito essas questões dos produtos locais, e do que tem aqui a 100 quilômetros aqui, eu estou falando em Belo Horizonte, né? O que eu pego aqui em volta aqui de mim, porque eu posso usar nos restaurantes, essas coisas, cada vez mais valorizado, essa cozinha que mistura um pouquinho da clássica culinária francesa com a culinária, por exemplo, mineira, e vai fazendo essa coisa toda. Mas isso levanta algumas discussões da gastronomia contemporânea que em relação ao colonialismo, né? Hoje existe esse discurso decolonial que é muito forte, e essa questão, né? Até que ponto o local realmente tem espaço no mundo que a gastronomia europeia, sobretudo, assim, tem uma força muito grande. E fiquei pensando nos restaurantes estrelados, por exemplo, no Brasil, aí, eu pesquisei que hoje, rapidamente, seriam 25 restaurantes que têm estrelas Michelin. E desses, 11 trabalham com culinária japonesa. E a gente tem essa colônia muito forte, né, japonesa, principalmente em São Paulo, né? E realmente eu que tenho a oportunidade de viajar muito, que hoje alguns rankings ou listas de gastronomia. Existe o Guia Michelin, que é um livro, antes era um livrinho, agora é online, vermelhinho, que vem, eles têm os recomendados, os Bibi Gourmands, que é custo-benefício, depois 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Isso é o mais conhecido, já é centenário, o Guia Michelin. As pessoas viajam com guia, vão atrás de visitar os restaurantes. E existe um outro prêmio que começou, um outro ranking que começou uns 20 e poucos anos atrás, que chama The World's 50 Best Restaurants, ou seja, os 50 melhores restaurantes do mundo. Quem faz isso é uma publishing company, é uma editora, mas que é um publishing company um pouquinho mais. Em Londres, eles começaram essa lista e deu super certo. E eles hoje têm os 50 melhores da América Latina, os 50 melhores da Ásia, os 50 melhores bares, os 50 melhores da América do Norte. E eles dividem o mundo em regiões. E o Brasil é uma das regiões. Países pequenos são juntos, Peru, Bolívia, Chile, enfim. E eu sou, há 5 anos já, eu sou presidente para o Brasil dessa lista. Eu que escolho os jurados anualmente que vão votar nessa lista, tanto do mundo quanto da América Latina. Essas listas também dá curiosidade, você quer ir, você quer visitar, é muito legal, assim. E essa lista dos 50 melhores do mundo é um pouquinho mais democrática, porque não precisa ser um restaurante... Se para mim, eu que vou votar, se para mim o melhor restaurante for um botequim aqui na frente da minha casa, você vota no que você acha que é melhor para você naqueles últimos 18 meses, assim, anualmente. Então, tem muita novidade, muitos restaurantes interessantes que entram na lista. Aí em Salvador, o Origem, não sei se você conhece, está na lista. Em Minas, tem todo o pessoal que faz trabalho maravilhoso no Mercado Novo. Tem vários chefes incríveis fazendo... Comida mineira me dá até água na boca de falar nela, sim. Rosa, nós falamos aqui em algum momento também, né, dos programas de culinária, de gastronomia que tem na TV, desses que são... Tem programa de receita, tem programa de disputa, tem vários tipos de programa, e tem também a entrada nas redes sociais do chefe TikTok, né? O chefe TikTok, Instagram, essa coisa também que a gente segue. Tudo, tem de tudo. A gente vê... Quando o algoritmo começa a entregar para a gente, toda hora chega uma receitinha, uma coisa assim. Às vezes inventando a roda, né? Não, você descascou o abacaxi errado a vida inteira. Descasca o abacaxi, enfim, inventando a roda, essas coisas assim. E quando isso começa, de certa forma, banaliza um tanto o conhecimento na área, essa coisa, o que também se configura como um desafio. Quando nós pensamos no curso superior de gastronomia, no conhecimento que é produzido sobre gastronomia. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que é isso aí nesse mundo hoje. Olha, por isso, Mero, que a gente não ensina receita, a gente ensina técnica.
que através da técnica ele vai chegar na receita. Porque uma receita, como você falou, você vai no YouTube, vai no ChatGPT, no que for, como eu faço isso? Vai te dar o passo a passo. A receita está lá. Pode ser boa, pode não ser, você vai arriscar, né? Agora, nos nossos cursos, a gente ensina a técnica, o pensar, o saber fazer, como você mesmo falou, para ele poder executar aquela receita da melhor maneira possível, né? Porque hoje você tem muito acesso e a esse... Todo mundo põe na internet, nas mídias sociais, cozinhando alguma coisa. E a pandemia trouxe muito isso, né? Nunca se fez tanto pão e como abriram padarias excelentes, assim. Então, é por isso uma que a gente tem alquimia, que ser né, muito professora? sério no ensino das técnicas. Eu fico pensando também, assim, Dani, só complementar a pergunta anterior, e quando a gente fala também da formação da crítica, né? A gente fala de formação de público, tudo que tem a ver com a gastronomia, é formação da crítica também. Eu dou aula aqui na área da história das artes e tudo, e muitas vezes eu falo isso, né? Quem que é o crítico de arte? É aquele que frequenta os museus, é aquele que conhece a história dos artistas, o contexto das obras, esse tipo de coisa. Esse é o cara que vai falar sobre a arte e vai ser o crítico de arte. Na gastronomia também imagino que é a mesma coisa. O crítico de arte é aquele que Hoje entende de todo mundo é técnica. crítico. É, Todo mundo é crítico. exatamente. Exatamente. Antigamente tinha, como eu te falei lá no início, o Dias Lopes, que me convidou para escrever na Gula. Tinham 5 ou 6. Hoje tem 500 mil para o bom e para o mal. Existem alguns que eu morro de dó, porque é escrever só para difamar, e é uma pena isso, porque você pode realmente fechar um negócio, né? Se você difama. E é muito triste isso. Mas é complicado, porque os críticos mesmo, quem você pode realmente saber são alguns, mas hoje você abre o Instagram, TikTok, vem lá 1000 falando e acabando com os restaurantes e falando isso e aquilo, é uma pena. Então, a gente tem que ter muito discernimento para saber o que a gente lê, o que a gente escuta, né? E a verdade atrás daquilo tudo, né? Rosa, nós temos um quadro aqui no nosso Profcast, que é o Prof Dicas. Nós sempre pedimos à pessoa que está aqui conversando conosco que indique para os nossos professores alguma coisa, um livro, um filme, um canal no YouTube, um site, para que os nossos professores possam acessar e conhecer. Qual seria a sua Prof Dica para nós, por favor? Olha, assim, de filmes, tem 2 que são bem tradicionais, mas que eu gosto muito, porque mostra, né, a gastronomia como sentimento. Para mim, um filme que chama Como Água para Chocolate, que é sensacional, é um filme antigo, mas para mim me tocou muito na época. A Festa de Babette é um outro filme que é uma loucura, né, assim. E programa de televisão também, tem um que eu fiz, eu vou indicar, que é na Netflix, que é o Iron Chef Brasil, que a gente foram 8 episódios, que é muito legal, que era um chefe bom contra outro chefe bom. Então, é divertido de ver o Iron Chef Brasil. Bom, professor, só agradecer aqui esse bate-papo super gostoso e divertido que nós tivemos aqui hoje. Eu ainda tinha mais coisa para perguntar, Dani. Eu queria perguntar das fofocas. Estava para ir embora, né? Eu queria perguntar aqui das agora. fofocas dos chefes, muito sabe? agradável Essas coisas assim. conversar com vocês também. Idem, com certeza. Valeu, Rosa. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Obrigada a vocês e adorei essa iniciativa, adorei esse nome, essa iniciativa. Eu vou ficar fã agora do Profcast, vou ver todos. A gente agradece. Tá bom?